A torcida do Real Madrid é sem dúvida uma das mais orgulhosas do mundo, e meio que eles têm motivos pra isso, né? Até porque, convenhamos, o Real é simplesmente o maior clube de todos os tempos, não concorda? Bom, é só comparar os números do time merengue em contratações, títulos e torcedores para perceber que o Real é sim o maior clube da história. Mas mesmo os torcedores mais orgulhosos do mundo tiveram que se render a um jogador de seu maior rival em um jogo dentro do Santiago Bernabéu. E o pior é que isso aconteceu em uma das épocas de ouro do clube madrilenho, quando eles tinham um dos times mais caros e recheados de estrelas de todos os tempos. Tá, mas você quer saber mesmo quem foi esse jogador, né? Bom, se você pensou no monstro Lionel Messi, está completamente enganado. Ok, eu sei que a torcida do Real já aplaudiu o Messi algumas vezes até, mas tudo isso começou há muito tempo atrás com um brasileiro simplesmente fora de série. Sim, estamos falando do bruxo Ronaldinho Gaúcho. Esse jogo aí aconteceu pelo Campeonato Espanhol no dia 19 de novembro de 2005. Um El Clássico é sempre especial, mas esse era ainda mais, porque os dois times brigavam pela liderança da La Liga, e a expectativa era que o Real ganhasse fácil de seu rival, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. O Barça ganhou o jogo de 3-0, com 2 golaços de Ronaldinho Gaúcho, e depois de fazer magia em campo, o R10 viu a magia acontecer nas arquibancadas. De boca aberta com os 2 gols fora o baile, a orgulhosa torcida de Madrid se levantou e começou a aplaudir o craque brasileiro. Isso é algo que nunca tinha acontecido em pleno Santiago Bernabéu, a casa do Real. Mas esses aplausos, vindo da torcida rival, não foram apenas pelos gols e pela atuação magistral do Gaúcho. Na verdade, isso é uma história que começa uns anos antes desse jogo. Pra você que não sabe, Ronaldinho é mais do que uma lenda no Barcelona. Ele é responsável por uma reformulação na história do time de Catalão que é simplesmente inacreditável. Como assim? Bem, tudo começou no ano de 2000, quando um cara chamado Florentino Pérez, um engenheiro civil muito bem sucedido, assumiu a presidência do Real Madrid, e Florentino tinha um plano bem claro em mente quando assumiu o time de Madrid: humilhar o maior rival da história do clube, o Barcelona. E ele começou bem, viu? A primeira contratação de Florentino foi um jogador português chamado Luís Figo. Pois é, antes do CR7 fazer história no Real, quem chegou por lá chamando a atenção foi Figo. Isso porque o craque era um ídolo do Barcelona. Sério, a torcida catalã meio que endeusava o cara. E mesmo estando bem perto de virar uma lenda do clube, ele preferiu aceitar uma transferência histórica e milionária para o maior rival. A contratação custou por volta de 60 milhões de euros, o que é um valor enorme até para os dias de hoje. A negociação foi cercada de polêmicas, e claro que a torcida do Barcelona não gostou nem um pouco da traição de um de seus maiores craques. Mas esse era exatamente o plano de Florentino Pérez. Tá, mas o que isso tem a ver com o Ronaldinho? Bom, a partir dessa contratação, o Real Madrid começou a montar o elenco que ficou conhecido como os Galácticos. Florentino Pérez simplesmente saiu contratando todos os principais jogadores do mundo, para assim criar uma hegemonia na Espanha e no futebol mundial. E podemos dizer que isso realmente aconteceu. O Real ficou anos ganhando os campeonatos espanhóis com sobra, tanto La Liga quanto a Copa do Rei, e como consequência, o Barcelona foi ficando cada vez mais fraco. Por mais que também fizesse boas contratações, simplesmente não tinha mais como competir com o seu maior rival, e cada contratação do Real Madrid parecia ser uma provocação para o Barcelona. Por exemplo, em 2002, depois do pentacampeonato mundial da nossa seleção brasileira, o Real contratou Ronaldo Fenômeno, jogador que também tinha passado pelo Barça e feito história por lá. Além disso, sempre que a imprensa dizia haver interesse do time catalão em algum jogador, Florentino corria para tentar trazer o craque para o Real, mas foi exatamente essa batalha que Florentino iniciou que acabou dando ao Barcelona o jogador que acabaria de vez com o Real Madrid Galáctico.
Em 2003, o super meio-campista David Beckham mostrou interesse em sair do Manchester United. Imediatamente, o Barcelona demonstrou interesse na transferência do craque inglês, principalmente porque a comissão técnica do clube entendia que Beckham se encaixava na forma do time jogar. Sabendo disso, Florentino Pérez foi correndo atrás do jogador do United e acabou saindo na frente nas negociações. Assim, no dia 1 de julho de 2013, Beckham foi apresentado no Real Madrid para o desespero dos dirigentes do Barcelona. Agora, eles tinham que correr para arrumar um plano B a tempo da janela de transferências. E adivinha só quem era esse plano B? Pois é, um brasileiro que jogava em um modesto Paris Saint-Germain, que adorava fazer mágicas dentro do campo. É isso mesmo que você ouviu, Ronaldinho Gaúcho era o plano B do Barcelona. Hoje em dia parece inacreditável pensar em trocar aquele R10 que encantou o mundo por um Beckham que nunca mais conseguiu jogar o mesmo que no United, mas isso quase aconteceu. Bom, o resto da história você já sabe, né? Com o tempo, o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho foi ganhando mais força, até que nesse El Clássico, a torcida do Real viu que um brasileiro bom de bola é capaz de fazer. Enquanto aquele Real Madrid tinha Ronaldo, Zidane, Robinho, Roberto Carlos, Beckham e companhia, o Barcelona tinha principalmente Ronaldinho. Claro que existiam outros craques naquele Barcelona, como Eto'o e Deco, por exemplo, mas foi Ronaldinho que se sobressaiu. Era ele que fazia a diferença em campo em jogos complicados como aquele El Clássico. Era ele a diferença entre o Real dos Galácticos e aquele Barcelona. Ronaldinho era simplesmente mágico, então aqueles aplausos vindos da torcida eram mais do que simplesmente um elogio pela boa atuação em campo. Aqueles aplausos eram os torcedores do maior clube do mundo entendendo que nenhum time, por mais recheado de estrelas que fosse, seria capaz de parar Ronaldinho. E claro, aquela era a única resposta que os torcedores do Barcelona precisavam dar aos anos de humilhação que sofreram nas mãos do Florentino Pérez. Era a vingança perfeita. A própria torcida aplaudindo um rival em pleno Santiago Bernabéu depois de uma derrota humilhante. E sim, Ronaldinho é mais que uma lenda no Barcelona. O craque brasileiro foi um recomeço para uma nova era, uma era que agora seria comandada pelo Barcelona. Até porque, mesmo que o R10 tenha saído do Barça algum tempo depois, ele deixou um discípulo que seria tão mágico quanto ele, Lionel Messi. E bem, de uma coisa temos certeza, os torcedores do Real Madrid já passaram muita raiva com o argentino. Depois do Barcelona de Ronaldinho, veio o Barça de Pep Guardiola e mais recentemente o Barcelona do trio MSN. E todos esses times tinham duas coisas em comum. A primeira é que ambos dificultaram muito a vida do Real, mesmo que o time merengue tenha continuado a montar seus times galácticos e recheados de craques. Nem mesmo Cristiano Ronaldo conseguiu parar essa máquina que foi o Barcelona durante esses anos. E a segunda coisa que esses times tiveram em comum é que ambos, mesmo que indiretamente, tiveram uma ajudinha de Ronaldinho Gaúcho para acontecer. Fala aí, o craque é realmente embaçado, né? Falando em Ronaldinho e em Cristiano Ronaldo, eles são sem dúvida dois dos maiores jogadores de todos os tempos. Infelizmente, quando o CR7 chegou em Madrid, Ronaldinho já tinha saído de lá há tempos, mas os dois tiveram sim uma chance de se enfrentarem. Quem você acha que ganhou esse jogo histórico? Clica no link que está aparecendo na sua tela e veja esse dia incrível para a história do futebol. Tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado.